Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Feliz domingo. Hoje é o dia do Salmo 148, faltam 3 domingo, segunda e terça para a gente acabar o nosso propósito, afinal são 150 salmos. Estamos chegando ao fim, eu estou muito feliz, com muitas expectativas. O Senhor tem feito grandes coisas e tem trabalhado na nossa constância, e isso é muito bom. Parabéns para você que chegou aqui, parabéns para você que chegou até aqui comigo hoje. Se você não viu toda a lista de salmos, eu deixei tudo salvo no IGTV, tudo salvo no YouTube. É só digitar meu nome, Poliana Damascena, que você acha no YouTube. Aqui é só você entrar na parte do IGTV, que tem do 1 até o dia de hoje, que é o 148. Vamos lá, vamos começar. Salmo 148. Louvor universal a Deus, o Senhor. Todos os que estão no céu, louvem ao Senhor, Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem ao Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem ao Senhor, pois Ele deu uma ordem. Eles foram criados, Ele mandou e foram firmados para sempre os seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo que existe na terra, mostrando no mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, os relâmpagos, as chuvas de pedra, neve, chuva e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem ao Senhor colinas, montanhas, florestas, árvores que dão frutas. Louvem ao Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louvem ao Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem ao Senhor, Rei de todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem ao Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia! Eu quero falar sobre 2 aspectos desse texto. Primeiro, vocês sabem que existe o Israel físico e o Israel espiritual, né? Eu já falei aqui em outros momentos. O Israel físico é Israel mesmo, que fica lá situado fisicamente. E Israel é o povo escolhido de Deus. E existe o Israel espiritual. E o Israel espiritual é a igreja. Nós somos o Israel espiritual. O Israel espiritual já aceitou a Cristo. O Israel espiritual já comunga do pão e bebe do cálice. Este é o Israel espiritual. É o Israel de Cristo. Então, por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pelo Israel físico. O Israel espiritual precisa sempre orar pelo Israel físico. E outra coisa que eu quero chamar a nossa atenção, ele passa o texto todo falando que toda criatura louva ao Senhor. No final ele diz assim: eu não tô achando aqui exatamente onde tá, porque tá com letra minúscula. Mas ele fala assim: louvem ao Senhor outros deuses. Eu acho muito interessante, porque eu queria conversar sobre isso com vocês. Eu acho que tá por aqui, quer ver aqui? Aqui, é o versículo 13. Que todos louvem a Deus o Senhor. Aí ele aqui em letra maiúscula, que é Deus mesmo. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. Ai, Poliana, existem outros deuses?
existe. Quem são os outros deuses? A gente precisa de entender sobre o que a gente está falando. Quem são os outros deuses, Poli? Vamos lá. O demônio, quando ele era Lúcifer, um anjo de luz, né? Ele era o anjo mais poderoso de todo o céu. Mais poderoso. Quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Ele caiu convencendo um quarto dos anjos do propósito dele. Vocês entenderam? Quando o demônio caiu do céu, ele caiu mais um quarto de anjos. E tanto o demônio quanto esse um outro quarto de anjos são deuses com letra minúscula. E inclusive o demônio e esse um quarto de anjos caídos, eles são deuses, pequenos deuses. Pesado, né? A gente precisa de entender onde nós estamos no mundo espiritual. Então eles caíram e eles tomaram conta de vários espaços na Terra. E então o mundo, o século, obedece a esses deuses, reverenciam esses deuses. Vocês entendem? E só quem não reverencia esses deuses é quem participa do Israel espiritual. Apenas a igreja não adora a esses pequenos deuses. Olha que coisa séria. Até Satanás e seus demônios são obrigados a louvar a Deus, a obedecer a Deus. Porque, querendo ou não, eles também são criação de Deus. Até o mal tem que se curvar diante de Deus, diante do poder de Deus. E tem gente achando que pode fazer tudo sozinho. Lhe foi entregue na sua mão alguns principados, algumas potestades, alguns territórios. O demônio, ele não tem um reino. Então ele se apropria do reino da terra. Aliás, a chave que entregava o domínio da sua vida e da minha vida foi resgatada por Jesus na cruz. Jesus passa tudo aquilo na cruz. Tudo aquilo. Depois daquilo, ele morre. Quando ele morre na cruz, tá lá no livro de Pedro descrito isso, gente. É muito forte. Ele desce até o inferno. Ele passa 3 dias sendo açoitado por demônios. Ele apanhou aqui na terra e ele morreu para apanhar. Imagina se demônios tiveram pena da alma dele. Imagina se demônios tiveram pena do espírito dele. Se ele foi tratado com tamanha crueldade aqui na terra, imagina a crueldade que ele foi tratado no inferno. Então ele desce na mansão dos mortos, passa 3 dias sendo açoitado. Ele não desiste, ele prega as almas que estão lá. E aí ele chega até a mansão dos mortos, que é a morada de Satanás. Ele chega lá. Ele venceu a morte. Ele tira a chave do domínio da mão de Satanás. E no 3º dia ele ressuscita. E ele entrega essa chave ao Israel espiritual. Por isso que eu falei sobre Israel espiritual hoje. Porque ele tirou a chave do domínio da mão do povo de Deus e entregou para ele.
Então, a chave do domínio da sua vida, da minha vida, está na nossa mão a partir do momento que a gente se entrega a Cristo e permanece em Cristo e não abre brechas para que esses outros deuses nos invadam. Então, o inimigo não tem mais poder contra a nossa vida. Quer bom, quer mal, nós estamos debaixo da cobertura de Deus. Nós estamos debaixo da intercessão do Espírito Santo e de Cristo. É muito sério, é muito importante isso. Viver e conviver com este mundo espiritual, tendo a consciência do que o que realmente acontece faz toda a diferença. Você saber o que é exatamente, Poli, o que é que acontece no mundo espiritual? Qual é a consciência? Poliana, mas de onde você aprendeu tudo isso? Aqui. Eu acabei de ler para vocês. Eu acabei de ler para vocês que deuses, assim, com D, como é que faz o D? Com D minúsculo, tem que adorar a Deus. Eu já li outrora que nós devemos orar por Israel. E eu li na Bíblia o que aconteceu com Jesus. E isso está descrito lá no livro de Pedro, no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque a gente às vezes fica tão impactado com algumas coisas. Eu vou tentar achar aqui. 839. Se eu conseguir achar agora, rapidinho eu leio para vocês. Por isso que é importante examinar as escrituras. Que aí você vai fazendo todos os conectivos. Eu acho que eu não consegui achar agora rapidinho aqui a referência. Vou fazer só mais uma tentativa aqui. Não tem. Só mais uma. Não tem. Eu não consigo achar a referência aqui agora. Tá lá no livro de Pedro. O livro de Pedro é pequenininho. Vocês leem o que aconteceu com Cristo quando ele estava morto. Morto em corpo. Vocês leem, tá lá no livro de Pedro. Eu acho que tá em Pedro, 1 Pedro 3. Pois vocês veem. Deixa eu só tentar aqui achar. Não consigo achar agora. Depois eu vou pegar a referência e eu mando para vocês. Mas tá lá no livro de Pedro, tudo isso que eu contei para vocês. Eu não tinha preparado antes, então eu não peguei a referência direito. Eu só consegui achar que a referência é a partir do 18, 19, que fala que ele pregou as almas, ele esperou com paciência 3 dias, até que ele conseguisse conquistar a chave do domínio da mão de Satanás para poder entregar na minha mão e na sua mão. Mas de qualquer forma, a referência está lá em Pedro, né? Você vai examinando as escrituras e você vai percebendo a grandeza de um Deus em detrimento do seu povo. Se toda a criação adora a Deus, a água, o céu, o mar, as árvores que dão fruto, tudo, os animais mansos, os animais selvagens, quem sou eu e você para não adorar a Deus? Quem sou eu e você para não entender, né? Tem tanta gente que anda diante desse século, que anda diante do seu eu, da sua vontade. Nós que somos de Deus, porque quem está aqui é porque quer alguma coisa com Deus. Nós que observamos a presença de Deus, nós que andamos com Cristo, a gente precisa aprender a adorar a Deus. A gente precisa aprender a entregar a Ele o que é dele por direito. A gente precisa aprender a se conectar com Deus. Isso que a gente está fazendo aqui parece
besteirinha, parece uma brincadeirinha, mas existe um banquete de consequências sendo preparados. Tudo nessa vida, aprende comigo. A gente senta diante de banquetes de consequência. O que aconteceu agora no Natal? A gente sentou diante de um banquete, na maioria dos casos. Teve muita comilança, eu abri uma caixinhas e perguntei, como foi o seu Natal? Só teve uma menina que me respondeu assim, fiquei na dieta. O resto, fiquei com milança, tive congestão alimentar. Nossa, comi pra caramba. Meu Deus do céu. E aqui foi a mesma coisa. É tanta comida, era tanta comida que você não sabe o que fazer. Diante de um banquete. O que você come diante de um banquete? Quando você vai para um resort, eu já tive o privilégio de ir para o resort. Já fui. Você chega no resort, eu passei mal, tá? Eu fui internada. Eu fui para um resort em 2016. No primeiro dia, eu tive que me internar. Claro que eu cheguei no resort, aí eles perguntaram, vocês querem atendimento médico? Você tem que pagar uma taxinha, mas eu, sim, sei lá, vai que foi a minha sorte. Eu comecei a passar mal, eu não parava. Eu tive digestão. Eu liguei, veio um carro, me pegou na porta do quarto, nos braços, e me levou pro hospital, que é lá dentro mesmo do resort. E ali eu fiquei até o outro dia de manhã. E ali eles já me prescreveram uma comida diferenciada e eu passei 2 dias comendo comida de criança. Enfim. Mas existem banquetes. Por que eu tô te contando pra vocês essa triste história, esse momento fatídico da minha viagem? Porque existem alguns banquetes que quando a gente come demais porque a gente não sabe comer, a gente tem que ir pro hospital. Se hoje eu vou estar em um resort, eu jamais vou fazer aquilo que eu fiz. Eu jamais vou olhar aquele tanto de comida diante dos meus olhos e vou comer um de cada. Isso não existe. Existe um banquete de consequências sendo preparado. Qual é a consequência de comer com moderação? Você não vai passar mal. Talvez você não vai comer tudo o que você quer, mas você não vai passar mal. E qual é o banquete de consequência de quem come demais? No mínimo, uma alergia, uma constipação, um problema alimentar seríssimo. Como no meu caso, eu precisei de ir para o hospital. Então, tudo que a gente faz nessa vida tem um banquete de consequências. Qual foi o banquete de consequências da maioria das pessoas ontem? Ficar o dia todo empanturrado. Porque a gente se empanturrou. No dia 24, no dia 25. Ressaca alimentar. Então, há um banquete de consequências positivas sendo preparados para aqueles que se dedicam um pouquinho para estar diante de Deus. Hoje nós estamos vivenciando o Salmo 148. Vocês acham que Deus não se alegra com isso? Você que está assistindo agora, comigo que me levantei, que preparei, que me organizei, que troquei de roupa, coloquei a tiara, passei um gloss, me organizei para estar aqui com vocês. Você acha que Deus não está vendo isso? Ele está. O mundo espiritual está sendo movimentado. Você que está vendo esse vídeo no seu tempo, no seu horário, todos os dias, que termina esse vídeo, que fala, tô aqui, Senhor, bom dia. Eu dediquei um tempinho para estar diante de Deus. E o bom dessa marcação de tempo é que você tem a realidade, você sabe que você conversou com Deus, que você ouviu algo de Deus, que você fez algo com Deus por 148 dias. Se você assistiu todos os vídeos, tem 149, porque eu fiz um a mais. Há 149 dias, mais de 1/3 do ano, nós estivemos juntos. Mais de um terço do ano, existe um projeto que ele se chama Eu, Você e Ele. E o Ele é sempre com letra maiúscula. Porque o Ele é Jesus.
O Ele é o mais forte, o Ele é o mais poderoso, o Ele é o elo que liga a gente. Nós estivemos diante dele até hoje por 148 dias. E vocês acham que isso é nada diante de Deus? Ah, você só lê um textinho, fala umas palavras e a gente ora e desliga. Pode ser isso. Pode ser isso. Mas existe a bênção de Deus inclinada para aqueles que estão diante de Deus. O Israel espiritual, ele recebe algo que os outros não recebem. O Israel espiritual, que é a igreja de Cristo, que sou eu e é você, recebe de Deus graça, favor imerecido. Sabe quando você nem merece? É o Israel espiritual. Sabe quando as coisas te alcançam e você pensa, meu Deus, que legal, aconteceu isso, eu nem planejei. É o Israel espiritual. Você é o Israel espiritual. Eu sou o Israel espiritual. E há sim uma consequência da graça de Deus sendo alcançada para o Israel espiritual. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Começa a chamar a Deus, não só para esse momento, mas por todos os outros momentos do seu dia. Estamos 148 dias juntos, 149, aliás. Eu, você e ele. E isso não é em vão, isso não é à toa, isso não é por nada e nem de nada. Você esteve aqui por 149 dias. É mais de um terço, é um pouquinho mais de um terço do ano diante de Deus. Quando eu terminar isso aqui, coloca um louvor. Antes de entrar aqui com vocês, eu estava escutando um louvor. Eu estava quietinha. Porque às vezes a gente só fala. Eu falei assim, eu vou escutar um louvor sobre o amor de Deus e vou ficar quieta. E eu fiquei aqui. Se ajoelha, se posicione diante de Deus, coloque um louvor e escute Deus falar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que alegria poder estar diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Receba esse tempo como aroma suave às Tuas narinas e sacrifício vivo, puro, santo e agradável diante do Teu altar. Eu te agradeço, te louvo, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar contigo. Porque estar diante de Deus, inclusive, é uma permissão Sua. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por fazer parte do Teu reino. Parte do reino de Deus, parte do Israel espiritual de Deus. Eu quero te apresentar o Israel físico. Abençoe Israel. Abençoe eles, que eles prosperem e que a vida deles sejam plenas e cheias da tua graça. Que eles possam reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador e entender o amor de Deus pela humanidade. Senhor, eu quero colocar diante de Ti também todos aqueles que ainda sofrem do coronavírus. Eu quero te pedir, afasta essa praga do nosso país, afasta essa praga do mundo, Senhor. Muitas são as notícias, muitos são os embates políticos, mas nós cremos em um Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, e é neles em pomos a nossa confiança. E é Ele que vai nos direcionar diante dos próximos passos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o ano de 2021 e eu declaro que é um ano em que seremos carregados no colo pela graça de Deus. Nós viveremos coisas que ninguém vive. Nós seremos diferenciados como o povo de Deus. Eu te apresento cada um dos meses do ano que vem. Eu declaro a bênção e a abundância do reino de Deus sobre nós. Eu declaro um transbordar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu declaro metas alcançadas. Quantas metas a gente entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Eu tenho metas que eu não alcancei esse ano. Por isso que eu declaro que ano que vem todo o nosso esforço vai ter fim,
porque teremos metas alcançadas diante de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que delícia, né? Esse tempo precioso. Inclusive, domingo a gente consegue ficar um pouquinho mais. Estou muito feliz. Meu coração está transbordando de alegria por conseguir ser fiel. Vocês conseguem ser felizes assim? Por ser fiel, por estar alcançando uma meta? O planejamento era terminar o Salmo 150 esse ano e a grande probabilidade da gente conseguir. Faltam só os dois, 149 e o 150. Terça-feira a gente termina e aí a gente conversa sobre os próximos projetos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e mais feliz ainda de ter recebido esse desafio diante de Deus e ter ido até o fim, independente do número de pessoas que está aqui, independente do número de pessoas que vem depois, independente de muito de crítica que eu recebi e recebo sempre, pelo menos 1, 2 vezes por semana, porque também a gente também não tem como agradar todo mundo o tempo todo, né? Mas eu tô muito feliz e meu coração tá transbordando e pelo menos é uma meta realizada. É algo que a gente começou e é algo que a gente está concluindo. Isso é muito importante diante de Deus, ser fiel. Eu vejo isso. A minha maior recompensa é a recompensa de que eu consegui ser fiel e a sua maior recompensa que está aqui comigo é a sua recompensa de ter conseguido ser fiel. E a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos 2 dias. E já é com espírito de gratidão que eu finalizo esse dia de hoje, né? Esse nosso momento. E eu falo, continua mais um pouquinho aí, liga um louvor, não deixa de se conectar com Deus. Eu faço desse momento um momento mesmo para o Senhor. Por isso que eu nunca converso muito com vocês diretamente aqui. Porque aqui é o momento da gente se conectar com a palavra. Então não perde esse momento não. Fala mais um pouquinho com Deus. A gente está finalizando o ano e eu sei que Deus ainda tem coisas, chaves guardadas para poder entregar na nossa mão. E isso vai ser feito pelos próximos dias. Um beijo. Fique com Deus. Uma boa semana para você. Não se esqueça de ir para a igreja hoje, é dia do Senhor. E eu espero vocês amanhã, 5h45.